Quando nós ficamos recordando, lembrando o tempo todo daquilo que deveríamos esquecer, nós vamos começar a nos sentir perturbados. E isso, queridos, requer uma atenção espiritual. Porque quando cultivamos o hábito de lembrar dos milagres de Deus que Ele fez no passado por nós, nós não vamos cair tão facilmente na preocupação, nas lembranças aceleradas de processos que deveríamos esquecer. Talvez hoje você está meditando tanto numa situação, num problema, que você está começando a transferir isso para o seu dia, você está começando a ficar perturbado, entristecido. Eu sei que nem todo mundo que vai chegar nesse devocional aqui hoje vai estar nessa condição, e glória a Deus por isso. Mas se você chegou aqui e você está o tempo todo lembrando daquilo que você deveria esquecer, deveria entregar no Senhor, o Espírito Santo te trouxe aqui para esse tempo. Amém? Para te dizer que as impossibilidades que você está vivendo não é nada diante do poder de Deus que está disponível para transformá-las. E aí o Senhor te pergunta hoje, as nossas lembranças, queridos, elas estão realmente nutrindo a nossa fé no Senhor ou elas estão nos levando para a dúvida e para o medo? E mais do que isso, até quando, amados, nós vamos insistir em meditar naquilo que nós deveríamos esquecer? Seja bem-vindo a mais um Devocional do Refrigério. Hoje é segunda-feira, queridos, dia 29 de agosto de 2022. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Aqui é a missionária Cláudia Rodrigues e o tema que o Senhor separou para o nosso devocional de hoje é Lembranças que alimentam a nossa fé. E eu queria ler com vocês na palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 8, o versículo 18, onde a Bíblia diz assim: Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Glória a Deus. Neste versículo de hoje, queridos, que o Espírito Santo separou, Jesus ele repreende os discípulos em uma de suas jornadas, exatamente porque eles haviam se esquecido de um milagre que ele tinha feito. Eles iniciaram uma viagem e de repente eles lembraram que não haviam levado pão em quantidade suficiente, que eles só tinham um pão e que não daria para alimentar a todos. E dentro de pouco tempo, Jesus começou a ensinar os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes. É claro que Jesus, queridos, estava falando de ser cauteloso contra o engano, mas os discípulos, eles raciocinaram entre si, supondo que ele estivesse falando a respeito do fato que eles se esqueceram de levar o pão. E como se isso preocupasse a Jesus. Às vezes nós achamos que as coisas que está nos preocupando, está preocupando ao Senhor. E não está, queridos. A preocupação dos discípulos era tão grande em ter aquele pão natural, que eles nem lembraram que Deus, que Cristo, já havia multiplicado antes o pão. Ou seja, lembraram do que não precisava e esqueceram o que era para lembrar. Por isso que Jesus começou a repreendê-los, perguntando se eles haviam esquecido quando ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. Será que eles se esqueceram do outro milagre incrível? Daquele momento que Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães? Ah, amados, se eles tivessem se lembrado, não teriam se preocupado em passar fome por não ter levado pão suficiente. Às vezes nós estamos assim como os discípulos, sabe, esquecendo daquilo que deveríamos lembrar, do mesmo Deus que foi conosco ontem, que realizou tantas coisas na nossa caminhada, e lembrando daquilo que deveríamos esquecer, dos problemas, das circunstâncias, da falta. Sabe, queridos, Deus trouxe essa palavra aos nossos corações hoje, não foi para trazer condenação, não, de forma nenhuma, mas para nos lembrar que a nossa lembrança, a nossa expectativa e a nossa fé precisa estar no poder dele, em quem ele é, que ele é um Deus imutável, capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E o Espírito Santo nos pergunta hoje, você está enfrentando algum tipo de situação grande demais na tua vida? Qual a lembrança você está alimentando diante dessa situação? De que seu pai é o mesmo
ou de que não tem solução para aquilo que você está vivendo. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para te lembrar que para Deus não existe nada impossível. Nesse exato momento, antes da gente orar, você pode se lembrar aí com o teu coração de algumas coisas as quais o Senhor já te ajudou, que Ele já te fez atravessar no passado. Tantos desertos o Senhor foi com você. E para que gastar o teu tempo hoje lembrando e meditando daquilo que você deve esquecer, lançando aos pés de Jesus, aquele que tem todo o poder para transformar essa circunstância? Nós vamos orar nessa segunda-feira e eu creio em nome de Jesus que essa palavra ela veio, queridos, aos nossos corações com um poder curador, sabe? Um poder de tirar mesmo o nosso foco da adversidade e colocar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Deus é aquele que nos cura por completo, inclusive da nossa forma equivocada de olhar para as situações, de meditar sobre elas. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por mais um devocional, por iniciar essa semana com essa palavra aos nossos corações. Nós cremos, Pai, cremos que iremos, através da tua graça, da presença do teu Espírito Santo, recordar daquilo que vai gerar fé, daquilo que vai gerar esperança. Nós não queremos, Pai, colocar as nossas lembranças em situações que minam a nossa fé, mas queremos que a nossa recordação, que o meditar do nosso coração, do nosso pensamento, esteja na grandiosidade de quem Tu és, no Teu poder, na Tua graça, na Tua soberania, naquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós. Espírito Santo nos ajuda a sempre que essas setas quiserem tomar conta do nosso pensamento, sempre que as distrações quiserem nos roubar, as situações quiserem falar mais alto, nos ajuda, Espírito Santo, para que possamos nesse momento, através do teu lembrete aos nossos corações, colocar o nosso pensamento no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas lembranças sejam capazes de nutrir a nossa fé em Ti. É o que oramos hoje, Pai, com essa palavra e cremos na Tua ajuda sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê? Você crê nesse Deus que te capacita e que te ajuda para que você coloque o teu pensamento nele, no poder dele e descarte, esqueça aquilo que você não tem que meditar. Deus é o mesmo, Ele não mudou. E com essa palavra, queridos, nos nossos corações, vamos iniciar essa semana, essa segunda-feira, declarando a nossa confiança no Senhor. Vamos fazer a nossa confissão a Ele. Escreve assim comigo nos comentários. Eu creio, Pai, que as minhas lembranças vão nutrir a minha fé. Amém. Que possamos, queridos, deixar que o meditar do nosso pensamento, de fato, nos leve para esse lugar da fé, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, que você desfrute de muitas surpresas de Deus sobre a tua vida. Hoje à noite, às 20 horas, nos encontramos aqui no canal, no nosso tempo de oração, que é a live de oração. Eu te aguardo lá, em nome de Jesus, e que você use essa segunda-feira para colocar o teu pensamento, lembrando daquilo que vai gerar fé no teu coração. Amém? Fica na paz do Senhor e até às 20 horas.